Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meu irmão, esteja convosco, minha irmã. Eu te pergunto nesse dia de hoje, tudo vai bem? Tudo vai bem? Já orou hoje? Se ainda não orou, vamos orar agora. Deus tem algo maravilhoso para você nesse dia de hoje, eu creio. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, nesse dia, pela essa manhã que se inicia, Senhor, nós entregamos, Senhor. Nós entregamos tudo que temos nas nossas mãos a Ti, Senhor, para que o Senhor possa, ó Deus, fazer, porque sabemos que o Senhor sempre faz o melhor por nós. Deus, Tu és poderoso, Tu és verdadeiro. Te peço agora em nome de Jesus que entre nos lares, entre na vida de cada um agora, Senhor, para levar, Senhor, o refrigério, para levar o conforto, o consolo. Momentos que pessoas agora estejam passando de dor ou de uma necessidade, porque sabemos que o Senhor é o Deus que pode suprir todas as nossas necessidades. E nesse dia, Senhor, mais uma vez, entregamos tudo que temos e tudo que somos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Tem mais um recado hoje, irmão. Tem recado de Deus para a minha vida e para a sua vida nesse dia de hoje. Você crê que Deus vai falar com você hoje, mais uma vez? Que já falou comigo, vai falar com você. Irmãos, estou com um projeto aí, né? Já há alguns dias aí, desde o final do mês passado, que Deus me deu esse projeto. Jesus na sua casa. Jesus na sua casa, e eu tenho começado pela casa dos meus familiares. Já fiz na casa da parte da minha família lá, de minha mãe. Fiz um culto lá e foi bênção, glória a Deus por tudo. E a gente tem começado aí marcando a nossa agenda, uma vez por mês, a gente ir na casa fazer esse culto. Ontem fiz na casa de uma cunhada nossa, que também é a nossa família, eu amo muito ela. Está passando por uma situação de uma doença. E Deus... assim, tudo está sob controle, está nas mãos do Senhor. E ontem Deus nos liberou uma palavra que a gente transmitiu lá nesse culto, na casa dela também. Foi um mover de Deus. Deus sempre faz o sobrenatural, Deus sempre presente. E a gente pode dar glória a Deus por todas as coisas. E então Deus me fez levar uma mensagem. Aqui hoje eu tentei resumir para ficar mais breve, para não ficar tão longa, igual como foi a mensagem ontem. E procurei trazer alguns detalhes dessa mensagem, porque fala muito e é muito forte. Tá ruminando no meu coração e eu sei que vai falar contigo nessa manhã, para aquilo que você necessita. Muitas vezes você está com uma pessoa também com uma enfermidade grave, que os médicos já desenganou, mas eu te digo que Deus pode fazer todas as coisas. Deus é Deus, independente de circunstâncias, independente do resultado. Deus é Deus, entenda isso. Amém? Então, o recado de hoje, para a minha vida e para a sua vida, é busca. Busca. E quando nós falamos em busca, irmãos, nós falamos, a primeira coisa que vem na nossa mente é que quando a gente fala em busca, é porque quando nós vamos buscar alguma coisa, é porque nós acreditamos ou não. Porque se a gente não acreditar, não adianta a gente ir buscar. Se a gente não acreditar que a gente vai encontrar, que a gente vai achar, não adianta nem a gente ir buscar. Não é verdade? Eu trago um exemplo. Uma pessoa está desempregada por muito tempo. Talvez você esteja aí nos ouvindo hoje, está desempregado. Então a primeira coisa que eu posso te dizer hoje é que você tem que acreditar que você vai conseguir esse emprego, você entende? Você já acorda pela manhã acreditando, diz assim, hoje é o dia, é hoje que eu vou buscar e eu vou encontrar, é hoje que eu vou buscar e vou achar, você entende? Primeira coisa que vem na nossa mente é isso, acreditar. A gente só vai buscar algo quando a gente acredita, você entende? A segunda coisa que eu entendo quando a gente vai buscar algo é porque tomamos uma atitude. Temos que tomar uma atitude. Quando nós dizemos assim, eu acredito e agora eu vou começar a agir, eu vou começar a me mover, eu vou até lá me inscrever,
aonde é que seja, naquela vaga de emprego, eu vou melhorar o meu currículo. Então você começa a tomar atitude, eu vou até aquela empresa. Então você começa a tomar atitude para que essa busca traga resultado positivo, você entende? E a terceira coisa é porque nós necessitamos. Só vai buscar algo quem está necessitando. Quem não está necessitando não vai em busca, não é isso? Porque se você está desempregado, você está buscando porque você sabe que há necessidade. O final do mês chegou, né? Foi agora, e agora começa o início do mês, precisa pagar as contas, precisa se alimentar, precisa pagar água, precisa pagar luz. Muitas vezes ter família, ter filho. E aí chega e precisa ter essa busca, acreditando, com atitude e sempre porque nós estamos necessitando daquilo. Então a gente não pode perder esse foco. Então, assim também é quando nós estamos em busca do milagre. Então a mensagem é essa, a busca do milagre. Para a gente buscar o milagre, a gente tem que acreditar. Tem que gerar fé, não tem como, entendeu? Você está pegando, já começou a pegar a mensagem aí? E o que é milagre, irmão? O que é milagre? Milagre é uma intervenção, uma providência de Deus sobre uma situação de crise. E a crise nos leva à medicina, porque a medicina usa muito isso, uma crise epilética, uma crise cardíaca. Então a crise é o agravamento que sobrevém no curso de uma doença. Então está tudo interligado com o milagre, você entende? Que a providência divina para poder trazer resposta para essa crise, trazer solução para essa crise que foi instalada. Então, irmãos, é algo que a gente precisa entender. E agora nessa explanação que nós vamos fazer aqui, dessa passagem, desse recado que Deus trouxe para a minha vida e para a sua vida, a gente vai começar a entender. Então, a gente sabe que aí a nossa base é na palavra, a palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, a gente vai ver uma série de milagres lá nos evangelhos de Jesus. Começa de Mateus, ali no livro de Mateus, ontem mesmo eu estava pregando lá, levando a palavra, do capítulo 8 ao capítulo 9, é uma sequência de milagres, que você fica assim, é como se tivesse sem interrupção, você entende? E eu fiquei imaginando assim, como Jesus, né? Jesus além de vir como homem, mas ele era Deus mesmo, ele é filho de Deus, porque resistir tanto trabalho, tanta coisa, só um ser divino, para suportar todas aquelas. Se você pegue depois a Bíblia aí em Mateus 8 e lê até o final do 9, que você vai ver a quantidade de milagres que Jesus fez. Quando Jesus sai de Nazaré, com seus 30 anos, porque João foi preso, ele vai para Cafarnaum. E em Cafarnaum, lá começa o ministério de Jesus. É em Cafarnaum que começa a maioria dos milagres. Você entende isso? E ali tem a maioria dos milagres em Cafarnaum que acontece. E aí quando nós vemos os milagres de Jesus, a gente traz porque a nossa consciência que tem propósitos fundamentais para que esses milagres aconteçam. Porque às vezes a gente fica os nossos achismos, achando, e a gente vai entender, mas quando Jesus vem efetuar esses milagres, tem propósitos fundamentais, você entende isso? E um dos primeiros propósitos fundamentais que eu trago aqui para você nessa manhã, é que ele ali estava confirmando que ele era o Filho de Deus e estava cumprindo as profecias da Escritura, você entende? E além disso, ele glorificava o Pai e a glória de Deus era manifestada, você entende? Esse é o primeiro fundamento. E o segundo é que ele, através dos milagres operados, provocava a fé nas pessoas. Você já viu isso? Quando acontece um milagre, a pessoa às vezes nem vê, mas só se ela ouvir e sabe que uma pessoa estava com uma doença incurável, que o médico já tinha desenganado, quando diz assim, rapaz, houve um milagre ali, aquela pessoa não tinha mais condições de estar viva, e o médico já tinha desenganado, e de repente, houve um de repente de Deus, e o milagre aconteceu, aquela pessoa volta à vida de novo, uma ressurreição. Então você fica olhando assim, você vê que provoca, o milagre ele provoca a fé nas pessoas, ele provoca. Então aí você pode estar pensando
com você e diz assim, não concordo com isso, porque eu acho que Deus, ele vai me curar porque ele me ama e ele não quer me ver sofrer, não quer me ver passando dor. Descarte isso do seu coração, sabe por quê? É como eu disse, não é o fundamento do milagre, não é o propósito do milagre. Isso aí pode até acontecer, mas não é o fundamento, sabe por quê? Porque se Deus ama a todos, imagine, Deus ama a todos, então ninguém morreria de doença, ninguém passaria por dor e não ia sofrer, todos seriam curados, você entende? Mas não é bem assim. É para confirmar que Jesus é Filho de Deus, é para a glória de Deus ser manifestada, você entende? Que Ele é o Filho unigênito do Pai, é para provocar fé nas outras pessoas, porque o propósito não é, meu irmão, não é esse, você entende? E isso fica nítido, irmão, isso fica nítido. E outra coisa, porque os milagres não são resposta de Deus nas nossas necessidades, milagre é a resposta de Deus à nossa fé, você entende? O milagre não é resposta de o milagre não é resposta de Deus pelas nossas necessidades, mas sim pela nossa fé. Quando a gente começa a entender isso, as coisas vão ficando mais claras. Você entende? Foi isso que Deus falou comigo e eu levei para ontem essa mensagem. Então, irmãos, a gente precisa entender que é a fé que é a chave que vai ativar o milagre. É a fé é a chave que ativa milagre. Você pode dizer assim, há casos que acontecem da vontade de Deus de Ele fazer o de repente, mas não vai acontecer. A maioria dos casos é a fé é a chave que vai ativar milagre, você entende? Aí você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque sempre quando Jesus, a maioria dos milagres que Jesus operou, ele sempre perguntava, aqui como estava lá em Lucas 18, versículo 35 ao 43, depois você pode ler, quando está a passagem do cego de Jericó, diz que quando Jesus estava passando pelo caminho, o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. E aí ele vai atrás de Jesus e Jesus aí pergunta a ele, olha a chave aqui, Jesus pergunta a ele assim, o que queres que eu te faça? Você entende? Jesus está vendo que ali era um cego, que não conseguia enxergar. Todo mundo via. Para muitas pessoas ficam perguntando por que Jesus fica fazendo essa pergunta. Aí eu te trago essa resposta hoje, para ativar a fé. Aquela pergunta é que ativa a fé. Porque quando Jesus faz essa pergunta, ele quer ouvir a declaração do enfermo, a declaração do doente. E a declaração do cego de Jericó foi que ele diz assim, Senhor, que eu veja. Quando ele diz assim, Senhor, que eu veja, ele está dizendo, eu tenho fé que o Senhor pode operar. Você não entendeu? Você pega aí, eu tenho fé que o Senhor pode operar esse milagre. Você entende? Que isso é declaração de fé, confissão de fé, irmãos. Então não adianta só acreditar, é necessário também declarar a fé. Você já está pegando aí? Você pegou o sentido da coisa? Além de nós acreditarmos que vai acontecer, nós temos que declarar. Aí Jesus pergunta isso a ele, o que é que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E aí conforme a sua fé, aí Jesus, assim, conforme a sua fé, você está curado. Você entende isso? Então, aí outra passagem que me chama a atenção é o paralítico de Cafarnaum, Mateus 2, 1 ao 5, vai dizer que ali havia um paralítico, tinha um paralítico ali em Cafarnaum, e Jesus estava na sua casa, a multidão, irmão, aonde Jesus chegava, nem em casa Jesus estava tranquilo, porque a multidão ia atrás, ia em busca de milagre, ia em busca de Jesus, e quando aqueles 4 homens, sabe que Jesus está lá em casa. É Marcos 2, 1 e 5, do 1 ao 5, que fala do paralítico de Cafarnaum. Tem Mateus também, mas eu peguei Marcos 2, 1 e 5. E aí diz que aqueles quatro homens pegam o paralítico com cama e tudo, meu irmão, com leito e tudo, para levar até a casa de Jesus. Imagine
a atitude daqueles homens, pegar 4 homens carregando uma cama com um enfermo em cima, um paralítico, e levar até Jesus. Irmãos, o que me chama a atenção é que ali, quando eles tomam aquilo ali, é uma atitude que eles têm uma visão, porque visão é o que vai levar ao propósito. Visão é que leva ao propósito. E além disso tudo, eu posso ver também a criatividade deles para driblar aquela multidão que estava cercando aquela casa. Porque eles fazem o esforço de levar que tem a determinação também, o esforço de levar aquele doente, carregar nas costas, fazer aquele esforço. E agora quando ele chega lá, a casa está tomada, a multidão ao redor. E aí o que é que ele faz? Eles pegam, tem a criatividade de subir ao telhado, pelo telhado, e descer o paralítico diante de Jesus. Você entende isso? Que muitas vezes a gente tem que ter criatividade. Muitas vezes é a nossa fé que vai levar a ativar o milagre para aquele enfermo. Você entende isso? Que às vezes aquele enfermo ele não tem aquela fé, ele está debilitado através daquela doença, mas a minha fé, a sua fé é que pode ativar. Foi isso que aconteceu, aqueles 4 homens. E aqui o que eu posso ver também naqueles 4 homens era o amor. O amor de estar se dedicando em pegar aquele homem, aquele paralítico e levá-lo até Jesus. Então o amor, irmãos, não tem como você ver o seu familiar, ver pessoas com uma situação de enfermidade gravíssima e você fechar os olhos, tampar os olhos. Se você pode levar essa pessoa até Jesus, você pode ativar a fé dessa pessoa, ativar a fé e o milagre acontecer. Você entende isso? Você está pegando aí? Irmãos, é algo extraordinário. Mas quando eu olho assim e me lembro que naquele tempo as pessoas que estavam com enfermidade desse tipo, como um paralítico, como algo assim, um cego de nascença, como o cego de Jericó que estava lá, muitos deles às vezes eram abandonados pela própria família, abandonados por pessoas e ficavam vivendo mau tempo sozinhos. Ah, por que você está dizendo isso? Você lembra do paralítico de Betesda, lá em João 5, do versículo 1 até o 18, fala sobre isso. Diz que aquele homem estava ali há 38 anos ali, abandonado. Estavam há 38 anos ali sozinho. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus chega até ele e pergunta a ele, diz assim: queres ser curado? Jesus pergunta a ele: queres ser curado? Ele responde a Jesus: não tenho ninguém que possa me ajudar, não tenho ninguém que possa me levar até o tanque, porque ali mexia a água e uma vez por ano mexia a água e aquele que chegava primeiro era curado ali no tanque de Betesda. Não importa qual é a conjectura da situação, mas eu estou falando do que está escrito na palavra. E aí, quando Jesus pergunta a ele, ele disse que não tinha ninguém. Ele se sentia sozinho, ele se sentia abandonado. E muitas vezes tem pessoas nos dias de hoje que se sente assim, se sente sozinha, se sente com um complexo de inferioridade, se sente com ferida na alma. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Entenda, a nossa maior necessidade não é a cura física. Entenda aí, a maior necessidade nossa não é a cura física, e sim o perdão. O perdão é que traz a cura interna, a cura das feridas da alma, a cura interna, a cura do espiritual. E é isso que é a necessidade maior do ser humano. Não é a necessidade física. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque não é a cura física que vai te levar para o céu. Ah, você não pegou. Não é a cura física que vai te levar para o céu, e sim a cura espiritual, que é através da salvação, porque vem de arrependimento e de perdão. Ah, você pega aí, meu irmão. Eu já peguei minha porção, você já pegou a sua? Pegue essa porção. Então, irmãos, o que chamou a atenção naqueles 4 homens que estavam levando o paralítico foi a sua atitude, irmão.
foi a sua determinação, foi a sua visão, foi o seu amor. E muitas vezes a gente precisa de todas essas coisas para poder nos levar até aquelas pessoas que estão enfermas, daquelas pessoas que estão necessitadas, daquelas pessoas que não têm força nesse momento. E você, se você tem essa força, tem essa fé, ativa a fé, irmãos. Ativa a fé dessas pessoas. Leva ela até o lugar do milagre. Leva ela até Jesus. Então, irmãos, é isso. Porque, irmãos, nós já sabemos que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades na morte de cruz. Quando nós entendemos isso, aí você pode entender que não é o físico que te leva para o céu. Não é o milagre físico, e sim a cura espiritual, o milagre espiritual, a salvação. E aí eu quero encerrar esse recado dizendo assim para você: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Esse é o maior milagre, irmãos. É estar na presença do Senhor, estar com a salvação garantida. A salvação é o maior milagre para o ser humano. Pegue essa senha, pegue esse recado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Receba em nome de Jesus, que Deus te dê um dia de paz e ativa a fé, que o milagre chega. Amém? Jesus te abençoe.